2 Coríntios 14, 15. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, é eficaz e produz vida, produz salvação em todos aqueles que a recebem. Por isso pedimos que o Senhor mais uma vez semeie essa semente santa de vida em nossas vidas, corações, mentes, que o Senhor encontre aqui corações que estão abertos a receber a Tua semente santa, que produz salvação, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Qual é a missão da igreja? Por que a igreja está na terra? Quais são as tarefas que lhes são atribuídas? Tarefas estas que vão constituir a sua missão no mundo? E, em outras palavras, responder à pergunta que alguns fazem, que é a pergunta: para que igreja? Para que igreja? Se alguém te perguntar para que igreja, qual é a tua resposta? Para que serve igreja? Qual é a tua resposta? Para que existe igreja? Qual é a missão dela? O que ela faz? Ou precisa e deve fazer? Porque quando a gente pensa em missão da igreja, talvez a maioria de nós pense assim, em a igreja enviando missionários que vão espalhando a mensagem, o evangelho em todos os cantos, pregando a pessoas, batizando-as e plantando igrejas, e esta seria então a missão da igreja. E claro, de fato, que isso constitui a centralidade da missão, baseada em algumas palavras de Jesus, como por exemplo Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Marcos 16, 15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, a pregação, quando você fala de Jesus para alguém, quando você lhe explica o plano de salvação, lhe esclarece por que Jesus morreu na cruz, o que ele estava fazendo na cruz. Quando uma igreja, por exemplo, tem um programa de rádio ou um programa de TV, publica de forma impressa ou usa a internet para de fato fazer o evangelho conhecido para o maior número de pessoas, sim, a igreja está cumprindo a sua missão, aquilo que vamos chamar de querigma da igreja. Querigma. A missão de proclamar, a missão de anunciar, a missão de pregar o evangelho. A mensagem das boas novas, aquele conteúdo, aquela substância, aquela mensagem que cura, que traz libertação, que traz salvação para todos aqueles que a recebem, porque é a palavra de Deus. Sim, isso é central. Na missão, no porquê estamos aqui. Porém, quando a gente vai para a Bíblia
a gente percebe que é atribuída à igreja, fora a missão do querigma, outras tarefas que também vão constituir na sua missão. Tarefas estas que uma igreja pode estar cumprindo, pode estar cumprindo apenas em parte, ou simplesmente pode não estar cumprindo. E se está cumprindo, pode cumprir de forma ainda maior, mais excelente, a fim de que a sua missão seja ainda mais completa, dando uma resposta ainda maior à pergunta: para que igreja? Para que igreja? Então a pergunta que fica é: quais são estas outras tarefas, as quais também somos chamados como igreja a cumprir, e podemos crescer no cumprimento delas, a fim de que então demos cabo do porquê estamos aqui na terra, não apenas como seres humanos, mas também como igreja de Jesus. Então, uma tarefa que também é atribuída à igreja é a tarefa da liturgia. A tarefa da adoração. A tarefa do louvor. A tarefa do culto. A igreja tem uma função sacerdotal no mundo, que implica não apenas orar pelo mundo. A gente precisa ampliar o raio das nossas orações. Precisamos e podemos orar por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa igreja, mas é nos dada a tarefa de orar pelo mundo. E essa tarefa sacerdotal implica em não apenas orar pelo mundo, mas promover a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus no mundo, porque todo ser humano adora alguma coisa, não tem ser humano que não adora. Alguma coisa vai estar no lugar de Deus, e ainda que ele não chame de Deus, trata como Deus, porque dedica a sua vida a isso. Esse é Deus. Para ele, para ela. Então a igreja está aqui para anunciar o verdadeiro Deus. O único que é digno de ser adorado. O único que é digno de receber a nossa devoção. A dedicação completa e absoluta, não relativizada de forma alguma da nossa vida. É para ele que vivemos. Então a igreja tem essa tarefa de promover verdadeira adoração, culto. E você sabe que as referências maiores a respeito de culto coletivo, como nós estamos fazendo aqui hoje, estão mais no Antigo Testamento. E nem sempre é simples discernir o que todas aquelas referências implicam para hoje, para a nossa missão de promover culto, adoração, louvor a Deus. Por exemplo, é dito a Moisés, lá em Êxodo 25:40, toma o cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Isso em relação a construir o tabernáculo. Não poderia ser qualquer coisa. Tinha um modelo. E o modelo que Deus mostrou a Moisés no monte era para ser reproduzido à risca. E se você for lá ler o relato, são muitos detalhes. São muitas especificações, até para como fazer o candelabro. O candelabro. Não poderia ser qualquer candelabro. Tinha que ser um candelabro feito com ouro e com copos e com flores adornadas, e tinha um número de flores, e tinha um número de copos, e tinha o tamanho.
Faze-o conforme, tome o cuidado. Faça conforme o modelo que te foi entregue no monte. Isso eu só estou falando do candelabro, mas tinha um mundo de coisas. E aí a pergunta que a gente faz quando lê, para que tudo isso? Para que todo esse detalhamento? O que isso significa para o hoje, no tempo em que adoramos em espírito e em verdade, mas que também nos reunimos? Eu, pelo menos, tenho para mim, pelo menos, 2 lições com tudo isso. Eu aprendo que no culto, tudo tem um porquê. Tudo comunica. Não só palavras, um olhar comunica. Um não olhar também. Um gesto comunica. Uma postura comunica. Está tudo sendo comunicado. Tanto para Deus quanto para os homens. Os objetos comunicam, por exemplo, esse púlpito no centro. Está sendo comunicado uma coisa. Se isso está sendo corretamente interpretado é outra, mas está sendo comunicado que a palavra de Deus está no centro da igreja. E essa palavra provém da cruz. E quem recebe essa palavra, a palavra da cruz, recebe o direito de se sentar-se à mesa, à comunhão com a igreja, com os irmãos e com o próprio Cristo. Eu aprendo também com tudo isso que Deus gosta de coisas bem feitas. Isso honra a Deus. Coisas bem feitas honram a Deus. Estava assistindo um episódio de uma série que fala de Jesus e os seus discípulos, e eles estavam comemorando a festa das cabanas, onde o povo montavam cabanas por um período e dormiam meio que a relento para lembrar o tempo em que o povo peregrinou no deserto e morou em cabanas. E aí os discípulos teriam feito uma cabana muito bem construída e Jesus teria dito: a beleza desta cabana é um ato de adoração a Deus. O que a gente faz precisa ser um ato de adoração a Deus. Por isso deve expressar o caráter dele. Aquele que fez todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Muito bom. Muito bom. Então tem um porquê de fazermos sempre o melhor. Porque o que a gente faz deve ser um ato de adoração a Deus. Estamos no cumprimento de parte da missão, a liturgia. Então tem um porquê. Uma outra tarefa, a tarefa da koinonia. A tarefa da comunhão, do estar e do ter em comum. E claro que é uma koinonia, uma comunhão que vai muito além do simplesmente estarmos aqui uma vez por semana num culto em comum. Mas é uma koinonia, é uma comunhão constituída de pelo menos 3 cons. O com, por exemplo, do compartilhar tempo uns com os outros, compartilhar dons e talentos uns com os outros, compartilhar conhecimento uns com os outros e, quando necessário, inclusive, compartilhar bens uns com os outros, como fazia a primeira comunidade cristã lá em Jerusalém, cujo relato está em Atos 2, 44 a 45. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Então hoje a gente ajuda de acordo com o que pode cada um.
Mas nesse tempo, o Espírito Santo tomou de tal forma que o critério era o que necessita cada um. É a comunhão de um segundo com, a convivência. O congregar. Hebreus 10, 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos. Animemo-nos. Uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Eu já contei aqui, falei numa reunião de homens, uma vez, que tem alguns lugares do mundo que homens chegam às igrejas e saem dos cultos dizendo assim, cristianismo, igreja, é coisa de mulher. Porque só encontra mulheres nas igrejas. Onde que estão os irmãos? Onde que estão os cristãos? E aí, então, eles vão procurar as mesquitas. Então, por isso que a igreja precisa ter irmãs, mas precisa também ter irmãos, precisa ter jovens, precisa ter crianças, precisa ter adolescentes, precisa ter idosos, porque é símbolo, sinal da família de Deus. Jesus não morreu na cruz só por mulheres. Jesus morreu na cruz por todos, não importa quem. Não importa a idade, não importa a raça, não importa nada. Jesus morreu pela humanidade toda. E nós somos símbolo dessa nova humanidade remida. De homens, crianças, mulheres, adolescentes, jovens, todos. Então, saiba disso, quando você falta, faz muita falta, mais do que você pensa. Porque a nossa presença é sinal de povo, e povo de Deus. E o terceiro, o com da consciência, que não é possível crescer completamente em Cristo, na fé, só sem o outro, ou mesmo sem os outros. Lembra daquele hino que cantávamos? Eu preciso de você, e você precisa de mim. Por quê? Porque nós precisamos de Cristo. E lembra da figura do corpo bíblica, em que a Bíblia nos chama de corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos individualmente membros desse corpo. Pode os olhos dizer às mãos, não preciso de ti? Ou as mãos dizer dos olhos, não tenho necessidade de vós? Consciência. Que Paulo vai dizer assim, quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua e interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Lembra a história das brasinhas, que juntas se mantêm acesas, mas separadas se esfriam, se apagam. Você é uma dessas brasinhas, eu sou outra. E Jesus que nos mantém unidos e acesos. Não apagueis o Espírito. Uma terceira tarefa, a tarefa do didaquê. Do aprendizado e ensino da instrução de Cristo. Da doutrina dos apóstolos. A sã doutrina, é assim que a Bíblia vai dizer. E tem irmãos que atestam que hoje, os cristãos de hoje sofrem de um tipo de raquitismo bíblico. Raquitismo bíblico. Cristãos aí de 10 anos já quase, que não sabem onde fica Amós na Bíblia. Não sabe que existe sofonia. Sofo o quê?
Tem Sofonias na Bíblia, na sua também tem. Olha lá, é difícil de achar, mas se você procurar direitinho, uma hora você acha o Sofonias. Dica, está no Antigo Testamento. Pessoas que reduzem o Evangelho, reduzem a palavra, a Bíblia, a uma caixinha de promessas. Dizem que existe o quinto Evangelho. Tem os 4, Mateus, Marcos, Lucas, João. O quinto é aquele evangelho que a gente recorta e usa isso. Isso aqui é o meu evangelho. E geralmente é constituído de promessas, de aclamações. Então, a Bíblia tem promessas, mas não tem apenas promessas. Tem profecia, tem sabedoria, tem salmo, tem poesia, a Bíblia tem história, a Bíblia tem doutrina, tem admoestação. E para que tudo isso? Porque esse prato, essa dieta ampla, completa, por causa daquilo que o Paulo vai escrever em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, ou seja, naquilo que é certo, a fim do quê? Que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Então, irmãos, por favor, não espere que todas as vezes que você ouvir a palavra, você vai sair confortadinho. Haverá momentos de confronto. Porque nós fomos crescendo e fomos construindo uma visão de vida, de valores que nos foram dadas. Só que aí vem o Evangelho e confronta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso significa conversão. Isso que significa santificação. Sendo formada em nós a mente de Cristo, a mente de Jesus. Os pensamentos de Jesus começarem a povoar os nossos pensamentos e definir o que é valor. Então é claro que vai ter momentos em que, puxa. Então é assim por quê? Porque são os nossos pensamentos, a nossa visão que vai conduzir os nossos atos, vai conduzir as nossas decisões, as nossas escolhas, vão conduzir toda a nossa vida. Aquilo que a gente crê é o que conduz o nosso viver. Aquilo que a gente crê se expressa naquilo que a gente faz. Por isso que tem gente que não entende, mas se a salvação é pela fé, porque lá em Apocalipse diz que cada um foi julgado segundo as suas obras, porque a salvação é pelas obras? Não, mas porque as obras testificam da fé. São os frutos de uma fé viva ou não. Como Jesus diz, a árvore se conhece pelos frutos. Então, à medida que vamos recebendo a palavra, essa palavra vai ganhando lugar. E é bom que não haja espinhos para que ela possa crescer, tomar forma e frutificar em frutos de uma nova vida. Então eu pergunto, o que você vai fazer para você continuar crescendo no ensino, na doutrina, no didaquê? Você vai, por exemplo, ter um programa, um plano pessoal de leitura da Bíblia, talvez? Tem gente que lê 3 a 4 capítulos da Bíblia todos os dias para terminar em cerca de 1 ano. Tem outros que ou já fizeram isso ou preferem ler a cada
dia uma porção, uma pequena porção. Uma pequena porção. Mas vai meditar nessa porção e vai orar a partir dela. Vai interiorizá-la. Vai guardá-la. Vai pensar nela durante o dia. Para que a ave não roube. Tem gente que prefere começar a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento, e depois que termina vai para o Antigo. Outros preferem fazer alternado, lê um pouquinho do Antigo, lê um pouquinho do Novo, vai alternando. Tem programas que você pode fazer assim também. Então não importa. O que importa é você ter um contato diário com a palavra, para que a palavra fale com você e te transforme diariamente. Quem sabe ainda não vai surgir aqui entre nós grupos de leitura da Bíblia. Já pensou? Pastor, nós vamos nos reunir. Para quê? A gente vai ler a Bíblia juntos. Esses próximos 2 meses nós vamos ler o Evangelho de Marcos. Nós vamos ler nas nossas casas, depois vamos nos reunir para compartilhar ou para lermos juntos. Vai fazer diferença? Vai fazer muita diferença. Porque é como Davi diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, ó Deus. É a luz que mostra o caminho, ilumina o caminho. Faz a gente não tropeçar, porque não andamos mais em trevas, mas andamos debaixo da luz de Jesus, da sua palavra, da sua instrução. E é claro que isso vai conduzindo a vida. Não mais no caminho da morte, no caminho da vida. Porque eu vim para que tenham vida. Eu quero andar nesse caminho. Eu não quero ficar sendo enganado pelos meus próprios pensamentos, ter como medida de certo e errado eu mesmo. Não, eu quero saber o que Jesus fala, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade, não sou eu a verdade. Jesus é a verdade. E é a palavra dele que vai julgar, pesar todas as nossas obras no último dia. Uma outra tarefa, a tarefa da diaconia. Às vezes a gente pensa nessa tarefa da diaconia como aquele grupo de irmãos que são escolhidos, diáconos, para ajudarem o pastor a cuidar da igreja. Eles servem a ceia, e claro que isso faz parte, mas diaconia tem também um sentido de socorro. E socorro aos mais necessitados. Aliás, a diaconia começou lá em Atos, capítulo de número 6, porque um grupo de viúvas estava sendo preterida na distribuição de alimentos da igreja. E aí, então, os apóstolos se reuniram e disseram, olha, não convém a gente deixar a palavra para servir as mesas, então elejam aí 7 homens com boa reputação, cheios do Espírito Santo, para cuidarem desse ministério. Aí elegem lá o Estevão, o Nicanor e outros. E eles, então, passam a se dedicar a esse serviço de socorro. Paulo também vai falar lá em Romanos 15, 31, que aquela oferta que ele estava levantando entre as igrejas que ele plantou, as igrejas entre os gentios, levantando uma oferta porque começou uma fome lá em Jerusalém. Os cristãos de Jerusalém estavam passando necessidade. Paulo viu isso também como uma oportunidade para unir as igrejas, para mostrar que os crentes gentios eram agradecidos aos irmãos lá de Jerusalém, por terem recebido deles os bens espirituais. Ele então começa uma campanha, levantando uma oferta entre todas as igrejas, e ele diz que isso vai ser uma diaconia. Ele diz assim, para que este meu serviço, porque diaconia também significa serviço, para que este meu serviço, esta minha diaconia em Jerusalém, seja aceitável aos santos. Agora, essa diaconia, esse ministério de socorro da igreja, que é uma tarefa da igreja, ela possui alguns aspectos. Então, por exemplo,
Esse ministério de socorro tem critérios. Tem critérios. Paulo vai dizer lá para o pastor Timóteo, olha, não inscreva na lista viúvas com menos de 60 anos. Só inclua nessa lista de socorro aquelas viúvas que deram um bom testemunho, que lavaram os pés dos santos, serviram, foram hospitaleiras. Viúvas que deram um bom testemunho. Não inclua, por exemplo, viúvas que tenham família. Porque cabe primeiro aos filhos, aos netos, honrarem os seus pais. Não se sobrecarregue a igreja. Então não é de qualquer jeito. Tem critério. Esse socorro, essa diaconia, ela não é necessariamente apenas para os membros da fé, os irmãos. Ela pode, e muitas vezes alcança outros também, porque Paulo vai dizer lá em Gálatas 6,10, enquanto tenhamos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Especialmente significa primeiramente, mas não exclusivamente. Então a nossa diaconia deve alcançar também outros. Essa campanha que nós estamos fazendo também é uma obra de diaconia. E é uma obra de socorro que se torna em testemunho. Eu me lembro de alguns irmãos da igreja que dedicaram 3 ou 4 domingos para ajudarem na reforma de uma viúva da igreja, de uma senhora. E seu filho, que não era cristão, era hostil, inclusive, às igrejas, não gostava de igreja. Ao ver a ação da igreja, disse, a sua igreja deve ser diferente. Não é que a minha igreja é diferente, é que é a igreja. Não é que é diferente, é que é igreja. Porque expressa a vida daquele que andou por toda a parte, fazendo o bem. Exercendo diaconia para com todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então a igreja é esse povo. Que não está aqui para ser servido, está aqui para servir. E, finalmente, a tarefa da martíria, que significa testemunho, de onde vem a palavra, inclusive, mártir, porque não é um testemunho só de palavras, é um testemunho de ações, é um testemunho de vida, é um testemunho que, em alguns momentos, pode, inclusive, custar a vida. E agora sim nos remete a esse texto do apóstolo Paulo, que ele vai dizer no versículo 15, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo, a boa fragrância de Cristo, o bom cheiro de Jesus. E que remete aos sacrifícios do Antigo Testamento, de animais, de cordeiros, em que os cordeiros não eram apenas imolados, mas queimados, e desse sacrifício subia um aroma. Em algumas partes diz que era um aroma agradável a Deus.
Ou seja, é a vida daquele que é uma oferta. A vida que é uma oferta a Deus, como foi a de Jesus. E porque é uma vida que é uma oferta a Deus como a de Jesus, exala uma fragrância, um perfume que fica registrado na memória não apenas de Deus, mas também dos homens, das pessoas. Deixa ali registros nas memórias. Porque é Jesus vivendo em nós. Você já reparou que essa vida dele em nós é expressada de várias formas. Às vezes, até quando a gente não percebe. Você já reparou que a gente pode ter com algumas pessoas poucos contatos, ou inclusive ter apenas um contato na vida, e a depender de como foi esse contato, isso deixar uma marca para sempre? Na memória, deixar ali um registro, uma lembrança, uma fragrância, um perfume. Por exemplo, tem uma irmã que me diz assim que quando vai ao supermercado, tem lá uma caixa que ela torce para cair com aquela caixa. Porque é uma pessoa amável, uma pessoa paciente, uma pessoa, sabe? Mas tem uma outra, que se ela puder escolher outro caixa, escolhe, porque é ao contrário. São perfumes que estão sendo exalados. São marcas que estão ficando registradas nas memórias, para sempre. Então, eu faria uma sugestão para mim, para você, para nós, que queremos continuar crescendo em testemunho de vida, da vida de Jesus na nossa vida. Que a gente pegue lá Gálatas 5, 22, 23, fruto do Espírito, e façamos um check-in. Façamos um check-in. Cada um de nós, façamos um check-in. E nos perguntemos, cada um de nós, honestamente, de todas essas fragrâncias, de todos esses aspectos do fruto do Espírito, quais são os que estão mais carentes em mim? Que a minha vida tem mais falta? É da alegria do Espírito? É do amor? É da paciência? É qual? Vai lá depois, tem uma lista. Não é uma lista esgotável, mas é uma referência. E aí então eu pedi, Senhor, produz em mim esse cheiro. Produz em mim esse perfume. Produz em mim essa fragrância. Que a sua vida, na minha vida, se expresse por meio desse perfume. Que, aliás, é um pedido que se resume em apenas um. Senhor, me conceda do teu Espírito. Me conceda do teu Espírito.
E é um pedido que certamente terá como resposta: sim, te concederei do meu Espírito. Porque Jesus disse: o Pai Celestial concederá o Espírito Santo aos que o pedirem. Então peça, eu peço, em nome de Jesus, o Espírito Santo na minha vida. Cada vez mais eu nele e ele em mim. Cada vez mais nós nele e ele em nós. Cada vez mais a igreja aqui de Cristo, em Cristo e Cristo em nós. Manifestando não apenas com palavras, mas com ação, com vida, o bom perfume de Jesus. Que corrobora tudo que a gente fala, todo o nosso testemunho. Então eu estava conversando com um pastor jovem, há poucos dias, e ele me falava uma coisa interessante, ele me dava testemunho de uma igreja que não está crescendo só em número, ele diz. E eu achei interessante porque geralmente a gente relaciona crescimento de igreja com números. Claro que faz parte. Mas como a gente viu aqui hoje, a igreja pode crescer e deve crescer em muitas outras dimensões, questões e tarefas que fazem parte da sua razão de ser, de existir, de ter sido comprada, gerada, comprada pelo sangue de Cristo e gerada pelo Espírito Santo de Deus. Que a gente cresça em adoração. Que a gente cresça em comunhão. Que a gente cresça em ensino, em instrução. Em socorro, em diaconia. Que a gente cresça em testemunho de vida. Dando resposta à pergunta: para que igreja? E que tudo isso, esse nosso crescer e esse nosso cumprir dessas tarefas que dão cabo à nossa missão como Igreja de Jesus nessa terra, muito especificamente nesse mundo, nesse lugar em que vivemos, nessa cidade, seja para a bênção nossa, salvação e vida de muitos, e que seja tudo para a glória de Deus, para a glória de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém, Jesus. Amém.